Livro de 2 Reis, capítulo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomar e a puser sobre a chaga, e ele sarou. Amém, meus amados? Enquanto eu vou ministrando aqui, vocês vão entrando, vão curtindo, vão compartilhando a live, por favor. Então, nós estamos aqui diante de um texto, diante de uma das maiores histórias já revelada, mostrada para nós da Bíblia Sagrada. Essa história do rei Ezequias foi tão extraordinária, tão importante, que a Bíblia fala da história do rei Ezequias em 3 livros. Aqui no 2 Reis, lá em 2 Crônicas e lá em Isaías. Então, 3 grandes livros poderosos da Bíblia vai narrar a história do rei Ezequias. Esse rei foi um grande rei, foi um rei que antes dele nunca houve rei semelhante, e nem tampouco depois dele houve um rei semelhante ao rei Ezequias. A palavra do Senhor nos fala que o rei Ezequias foi escolhido por Deus para reinar em Judá, que é o reino do sul. Então agora, o texto nos diz que o rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, reinou em Judá por 29 anos e morreu aos 54 anos. Portanto, o rei Ezequias, ele vem de uma linhagem de reis. Então, seu pai foi rei, e o pai do rei Ezequias era o rei Acais. Quem foi o rei Acais? O rei Acais foi um homem perverso. A Bíblia diz: e fez mal aos olhos do Senhor. O rei Acais foi um rei truculento, feiticeiro, macumbeiro, idólatra, perverso, assassino, mau, um homem que cometeu inúmeros pecados, inúmeras atrocidades. Deixa eu bloquear esse filho do diabo aqui que entrou, ateu supremo. Pois é com sua forma de ser ateu, que se você não se converter a Cristo, o seu lugar já está preparado, que é o inferno. Todo ateu que não crê em Deus, o lugar dele é onde? No inferno. É o lugar que você vai enquanto você não se converter e se render a Deus, Criador dos céus e da terra. Então, esse tipo de gente, filho do diabo, ele não fica na minha live, ele é bloqueado mesmo. Portanto, agora, o texto vai nos falar que o rei Ezequias assume então o trono. Seu pai não foi um homem que deu exemplo para o seu filho, foi um rei truculento, perverso, diabólico e maligno.
Então o texto nos fala que esse tipo de gente que entra, que o próprio demônio usa eles para entrar na live, para tentar tirar nós do foco, para tentar desestabilizar a mensagem. Mas ele está repreendido, ele está derrotado, ele foi bloqueado agora. Então qualquer pessoa que entrar numa live desta aqui, se ele não se comportar, ele é bloqueado. Por quê? Nós pagamos um alto preço em santidade, jejum e oração e estudo da palavra. Quando nós paramos aqui, igual mesmo, eu trabalho, tenho casa para arrumar, chego em casa, tem casa para arrumar, tem comida para fazer, tem uma série de coisas para fazer, e nós nos dedicamos a exercer a chamada de Deus na nossa vida e servir as pessoas. Nós estamos servindo como? Através dessa mensagem. Portanto, arma, mas não. Pessoa usada por Satanás, eu não tenho paciência com o demônio. Demônio a gente expulsa ele, manda embora em nome de Jesus e não dá trela para demônio. Então esse tipo de pessoas que entra na live, ele entra para ser envergonhado, porque vai ser bloqueado. Portanto, o texto agora nos diz que, diante agora que o rei Ezequias assume agora o trono, ele não teve exemplo do seu pai para ser uma boa pessoa, para ser um ser humano de bem e ser um bom rei, porque o seu pai não tinha caráter, o seu pai era perverso, o seu pai era maligno, o seu pai não temia a Deus, o seu pai era filho de Belial. Então ele não teve exemplo na sua casa. E todo homem, toda mulher que tem filhos, ele tem que ser exemplo, ele tem que dar exemplo para os seus filhos. Tem que ensinar o caminho. Que caminho é esse? Essa palavra. O caminho que ele deve andar. Então, um pai ou uma mãe que não tem sabedoria, entendimento de Deus, ele jamais vai saber educar o seu filho. E jamais vai instruir o seu filho na palavra, porque não tem palavra nem para ele. Portanto, esse rei não teve exemplo para dar para o seu filho. Foi um péssimo rei. E ali o rei Ezequias cresceu vendo o comportamento do seu pai e colocou no seu coração de não ser semelhante ao pai. Você sabia que seus filhos estão te vendo? Você sabia que seus filhos estão te analisando? Você sabia que seus filhos estão avaliando o teu caráter? Mesmo eles não tendo discernimento? Quando eles crescem, eles vão ter mais... Enquanto eles são crianças, eles estão te observando. Se você for uma pessoa de péssima influência, o seu filho, ele vai se comportar como você. Agora, se você for homem ou uma mulher de verdade, que tem postura, moral, caráter, princípios e teme a Deus, o seu filho vai seguir os seus passos. Nesse caso aqui, ainda Deus teve misericórdia do rei Ezequias. Mesmo não tendo exemplo dentro de casa, ele colocou no seu coração de não seguir os passos do pai. Ele colocou no seu coração de não se assemelhar ao seu pai. Então, diante disso, o texto vai nos falar que o rei Ezequias assume agora o trono em Judá, no Reino do Sul. E a primeira ação que o rei Ezequias fez foi dar um decreto, dar uma ordem, dar um comando e mandou derrubar todos os altares implantados dentro de Israel, dentro da nação de Israel. Deu um decreto e derrubou tudo, quebrou tudo. Porque como assim Israel estava cheio de altares de deuses pagãos? Pois eu te digo por quê. Outrora, a Síria havia invadido Judá e queria tomar à força aquela cidade. Por um tempo, eles tomaram Judá. E ali levou seus estrangeiros a habitar dentro da própria cidade de Judá, que era uma cidade que pertencia ao povo de Israel, não a estrangeiros pagãos, mas ali eles tomaram, invadiram Judá, e ali eles implantaram seus deuses, querendo levar idolatria para o povo de Israel. E Deus não aceita isso. O povo de Israel é santo. Não adianta outras nações tentarem invadir Jerusalém e tentar fazer com que o povo de Deus peque. Ele pode até tentar entrar, mas ele vai ser queimado e vai ser destruído pelo Deus de Israel. Que Deus não aceita ninguém
tocar no seu povo, ou tentar contaminar o seu povo. O povo de Israel é um povo santo, é um povo separado, um povo escolhido. Não adianta uma nação pagã tentar invadir Israel e tentar ali implantar a sua idolatria, querendo desviar o povo de Deus. Portanto, todo aquele usado por Satanás que tentar se aproximar de um povo, de um homem, de uma mulher de Deus, para desviá-lo, para tentar fazer ele pecar, Deus vai fulminar essa pessoa. Deus vai fulminar essa nação, porque Deus não aceita que toca no seu povo. O povo de Israel é um povo santo, separado de outrora até o presente momento. Então, todo aquele que serve a Deus, o povo de Israel, hoje nós fazemos parte do povo de Israel. O povo de Israel não é só aquele que nasce lá no país de Israel. O povo de Israel é todo aquele que aceita a Deus, a Jesus como seu Salvador. Esse sim se torna o povo de Deus, o povo de Israel. Então eu e todo aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje nós fazemos parte do povo de Israel. Então o povo de Deus é um povo separado, um povo que não se deve misturar e jamais pode se misturar. Nós estamos aqui, nós pagamos um preço, levamos essa palavra, anunciamos essa palavra a toda criatura, mas nós não se misturamos com ela. Por quê? Porque nós não podemos nos misturar para que nós não venhamos falhar diante do Senhor. Então agora o texto vai nos falar que o rei faz essa grande ação em Judá, manda quebrar todos os altares, convoca, faz uma reforma espiritual dentro de Judá, e em todo Israel, leva agora todo o povo de Israel a se voltar novamente para Deus, a se humilhar novamente para Deus. O povo de Deus então, diante disso, o texto vai nos falar, eu não sei quem é esse Moisés, se veio aqui para trazer confusão, meu amigo. Se você não tem o que fazer, não fique na minha live, por favor. Então, diante disso, o texto vai nos falar que agora todo Israel se voltou novamente em adoração ao seu Deus. Voltou a adorar o seu Deus. O texto vai nos falar que agora o rei Ezequias leva toda uma nação a adorar a Deus. E o texto nos diz que o rei Senaqueribe, ao ver que agora assumiu um novo rei, que mandou quebrar os seus ídolos, ele muito fica enfurecido, ele muito fica desconcertado. E ali o rei agora, após algum tempo, o rei que manda cartas de afronta ao rei de Israel, querendo amedrontar o rei de Israel, querendo amedrontar Ezequias, querendo afrontar, ameaçar, e afrontou o rei Ezequias, afrontou o povo de Israel e afrontou o Deus de Israel. E eu quero te dizer que Deus não aceita afronta, muito menos de ímpio. Deus não aceita afronta de ninguém. Ai daquele que se levanta para afrontar o Deus de Israel. Porque todo aquele que se levanta em querer afrontar Deus, ele não vive muito tempo para contar a história. O próprio Deus o fulmina. O próprio Deus o mata. Não brinque com esse Deus. Porque da mesma forma que ele dá vida, ele também mata. Ele é um Deus de amor, mas ele é fogo consumidor. Ele dá vida, mas ele tira também. Eu fico impressionada vendo pessoas entrarem numa live cheia da presença de Deus, uma live onde está uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, que chamada, escolhida, separada, que paga preço pelo seu ministério, pelo seu chamado, para que o Senhor venha operar. Eu fico impressionada vendo pessoas, o diabo usar, e essas pessoas entrarem e afrontar esse Deus. Tem pessoas que estão endemoniadas, usadas pelo inimigo, que não tem temor de Deus e nem tão pouco brilho na cara. Mas agora o rei Senaqueribe faz essa ameaça, manda o seu capitão para afrontar todo Israel, afrontar Ezequias, passa por cima de Ezequias, não respeita o capitão, se acha tão ousado, não respeita Ezequias como rei, afronta Ezequias, afronta o povo de Israel e afronta o Deus de Israel, ainda dá conselhos hediondos
para o povo de Israel não ouvir o seu próprio Deus, o seu próprio rei. Pensa no homem que foi usado por toda a legião de demônio em um só corpo, em uma só vida. E o texto vai nos falar que esse homem, filho de Belial, age dessa forma. Então agora, o rei Ezequias já estava 14 anos no poder. E o rei Ezequias vinha sofrendo essas ameaças contínuas do rei Senaqueribe. Era uma carta após outra, de ameaça, de afronto, de humilhação. Então o rei Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que buscava a presença do Senhor. Então vai agora o rei Ezequias apresentar diante do Senhor a carta de ameaça. Apresentou a carta de ameaça diante de Deus e mostrou: Senhor, olha só o que esses incircuncisos, o que esses ímpios pagãos está nos afrontando e afrontando o Senhor, afrontando o teu povo. Então o rei orou, se vestiu de pano de saco, entrou dentro do templo e clamou ao Senhor e apresentou a carta. Deus envia o profeta Isaías, filho de Amós, para dizer que o Senhor estava ouvindo a sua oração e que Deus ia entrar com providência e que ele não precisaria temer as afrontas do rei da Síria, porque o próprio Deus iria matá-lo. O próprio Deus iria matar o rei Senaqueribe a fio da espada, e todo o seu exército seria morto pelo grande Deus. Então agora Deus consola o rei Ezequias usando ali o profeta. Então o rei Ezequias ficou ali descansado em Deus, mas o rei Ezequias estava passando por algo também. Foi 2 lutas tamanhas que ele estava enfrentando. Ele já estava 14 anos ali no poder. E agora o rei Ezequias também estava enfrentando uma enfermidade. Fora ele está sendo ameaçado pelo rei da Síria. Ele estava agora enfrentando uma grave doença, uma chaga maligna, uma úlcera, o qual ele já tinha convocado ali todos os médicos da época. Embora ele fosse rei, rico, poderoso, ele não encontrou ninguém que pudesse curá-lo daquela grave enfermidade. Então agora, aqui no capítulo 20, qual nós lemos aqui, o texto nos diz que Deus enviou o profeta Isaías para ir até o palácio falar com o rei Ezequias. Portanto, o texto nos diz que o profeta Isaías se apresenta diante do rei e diz o seguinte: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus dá uma ordem de sentença de morte para o rei, dizendo para ele colocar sua casa em ordem, porque ele morreria e não iria viver. Então, diante dessa palavra, dessa profecia de sentença de morte, ao ouvir essa profecia, o rei Ezequias, assim que o profeta saiu, o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede, e ali o rei Ezequias começou a orar, começou a chorar, começou a falar com Deus. E ele disse: Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então agora, a oração de Ezequias não levou 1 minuto. 1 minuto para ser respondida. Portanto, agora, o profeta ainda estava no pátio do palácio. Deus fala novamente com o profeta, ordena que o profeta retorne até o palácio e volte novamente ao rei. E a mensagem que Deus deu agora ao rei foi o seguinte: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia
subirás à casa do Senhor e acrescentarei os teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria. Te livrarei a ti e essa cidade e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Portanto, agora, Deus dá uma mensagem ali para o profeta Isaías. O profeta Isaías disse que assim diz o Senhor: eis que eu ouvi a tua oração. E não só te curarei, mas também acrescentarei, rei Ezequias, mais 15 anos de vida. E te livrarei das mãos dos assírios. E você ao terceiro dia subirás à minha casa e ali subirás para me adorar. Então agora o rei, ao ouvir essa sentença de vitória, de cura, de bênção, o rei pediu ao profeta que falasse que garantia que ele iria ter, que de fato Deus iria fazer isso por ele. Então o profeta Isaías disse: o que você prefere? Que o relógio de Acaz adianta 10 graus? Ou que o relógio de Acaz retrocesse, atrase 10 graus? E o rei pensou: já que Deus falou que vai me curar, e a palavra dele é irrevogável, então eu quero da forma maior, da forma mais difícil. Eu quero que o relógio retrocesse 10 graus atrás. Volte 10 graus atrás. Meus amados, se fosse nos dias atuais, isso iria dar um embope tamanho. Todos nós sabemos que o relógio, ele nunca volta atrás, ele nunca retrocede. O relógio, ele avança. Ele adianta, mas ele não volta atrás. Nunca você vai ver um relógio voltar atrás, quer seja de parede ou de pulso. Voltar atrás não, mas adiantar ele adianta. Se é 6 horas, ele corre lá para 6h30, 7 horas. Mas voltar atrás, não. Então agora o profeta Isaías, diante do pedido ali do rei, o profeta Isaías agora foi descer na oração, e Deus vai ouvir a oração do profeta, fazer com que o relógio de Acaz voltasse 10 graus, meus irmãos. Agora você imagine, por causa da oração do profeta e para cumprir a palavra dele, ele fez toda a atmosfera, o sol e a lua voltar atrás. Horas anteriores, situações, é como se eu estivesse falando com você que de repente eu voltasse. Agora é o quê? 1h45 da tarde. Eu voltasse meio-dia, 11 horas, o dia seguinte e por aí ia. Como se voltasse no passado. Deus fez o tempo e a hora voltar no passado por causa da oração do profeta Isaías e para cumprir a sua palavra na vida do rei Ezequias. Então, diante desse fenômeno, dessa ação extraordinária, não só do milagre, e o milagre, Deus falou, o profeta Isaías pediu que preparasse uma pasta de figo e colocasse na chaga, na enfermidade, na doença, tipo um câncer naquela época, na enfermidade do rei Ezequias. A cura estava na pasta de figo? Não, a cura estava na unção, no poder de Deus, que Deus estava derramando sobre aquela pasta de figo, e ali aquela pasta de figo foi colocada na enfermidade do rei, na chaga, na úlcera do rei. E na mesma hora, aquela enfermidade foi curada. O rei Ezequias ficou curado do seu mal, e ainda Deus acrescentou ao rei mais 15 anos de vida. Esse eu estou te dando mais 15 anos de vida. Quando ele ficou doente, ele tinha 39 anos. Ele assumiu o trono com 25, com 39 anos ele ficou doente. Achava ele que estava no auge da vida. O homem pensa assim: eu com 39 anos estou no auge da minha vida, no auge de achar que sabe tudo, de achar que tem maturidade, de achar que está bem, que a profissão dele vai tudo bem, de achar que está tudo ok. No auge da sua vida como homem, tudo. E não sabia o rei
que Deus havia dado a sentença de morte, mas o Senhor mostrou o amor que ele tinha para com o rei. E agora o rei estava curado. Agora o rei viu o relógio de Acais retroceder 10 graus atrás, para cumprir, para mostrar que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. Deus agora faz com que, Deus havia falado o quê? Que Deus ia dar livramento, ia livrar o rei Ezequias, Israel e todo Judá das mãos do rei Senaqueribe. Nesse momento, o texto nos diz que a cidade de Jerusalém, o reino do norte, estava cercada de soldados da Síria. 185 mil soldados estavam cercando a cidade de Jerusalém. E Deus agora faz toda a atmosfera, move céu e terra, volta atrás o relógio de Acais. E o texto vai nos falar que a cidade de Jerusalém estava toda cercada. Sendo o arraial dos assírios, existia 185 mil soldados. E também o rei da Síria, Senaqueribe, estava naquele arraial. E agora Deus manda um anjo na calada da noite. Aleluias. E o anjo era o próprio Deus em sua totalidade. Era o próprio Senhor e Deus. Deus manda um anjo que com apenas um sopro mata os 185 mil soldados no arraial dos assírios. Deus só assoprou o vento e todo o arraial foi destruído e mortos. Só o rei Senaqueribe que permaneceu vivo, porque Deus fez ele permanecer, porque não era por causa dele que estava vindo todo aquele sofrimento e humilhação a Israel. Portanto, agora o rei Senaqueribe, ao amanhecer o dia, que ele abriu ali a sua tenda, ao olhar para as demais tendas, as outras tendas toda devastada, destruída, e todo o seu exército de 185 mil soldados mortos, cadáveres. Agora o rei se viu sozinho, porque ele só era homem para afrontar e amedrontar o rei Ezequias e as demais nações, porque ele tinha vários soldados ao seu dispor, homens de guerra, homens de batalha. Portanto, agora o rei teve que enfiar o rabinho entre as pernas, enfiar a cara no tacho, teve que fugir apressadamente, porque ele ficou sem entender o que havia acontecido naquela madrugada. Como assim os soldados dele morreu, os 185 mil soldados dele morreu, e quem matou? Se não teve espada, não teve guerra, não teve nada, o próprio Deus matou. E o Senhor fez ele entender que foi o próprio Deus que matou o seu exército por causa da sua soberba, maldade, arrogância e afronta ao Deus de Israel. Portanto, meus amados, aquilo que eu disse, ninguém afronta a Deus, e esta palavra permanece viva. Cuidado. Cuidado quando você se levanta contra essa palavra. Cuidado quando alguém se levanta contra o Deus verdadeiro. Cuidado quando alguém se levanta contra o ungido do Senhor, que está pregando e ministrando essa palavra. Portanto, agora, o rei se viu em desespero. Pensa na vergonha. Pensa na vergonha, ter que montar ali no seu cavalinho e fugir, igual um louco, voltando ele para o seu país. Ele ficou tão amedrontado, tão envergonhado, que ao entrar dentro do seu país, a Síria, a grande cidade da Síria era Nínive, ele chegou ali na sua cidade, foi correndo, fugir, se esconder dentro da casa do seu templo, do templo do seu Deus. E ali ele agarrou nas orlas do templo, dos utensílios ali da casa do Deus dele, Deus pagão. E Deus é justo. Deus havia falado o quê? Que Deus iria matar aquele que estava se levantando contra o povo de Deus. Deixa eu bloquear esse filho do diabo aqui. Cala a boca, você, filho de Satanás. O Senhor te repreenda. Vocês entendem, gente, que toda hora vem um filho do diabo? Toda hora, ainda com cara de China ainda, filho de Satanás mesmo,
Então, diante disso, o texto vai nos falar que agora o rei Senaqueribe está lá escondido dentro do templo do seu Deus, e Deus falou que Deus iria vingar, Deus iria matar, ferir aquele que estava afrontando a ele e que estava tocando o seu povo. Portanto, agora, Deus enviou os 2 filhos do rei Senaqueribe, entrou dentro do templo. E detalhe, o rei Senaqueribe era um homem tão abominável, tão desprezível aos olhos até mesmo do seu país, quanto aos olhos de todas as outras nações, porque era um homem perverso e mau, diabólico, que nem os seus próprios filhos o suportavam, nem os seus próprios filhos amavam ele. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar que Deus manda os 2 filhos do próprio rei Senaqueribe, e os 2 filhos do rei matam o pai a fio da espada. Deus faz assim. Os seus próprios filhos odiavam o pai, e agora mata o próprio pai e toma o seu trono e assume o reino da Síria. Portanto, agora, diante de toda essa ação tremenda, diante de toda aquela ação gloriosa, o texto vai nos falar que o rei ficou vendo tudo que o rei Ezequias viu toda a ação, viu tudo que Deus fez, viu o milagre que Deus fez a ele, curando ele da chaga maligna, acrescentando ao rei Ezequias 15 anos de vida, dando livramento a Israel e ao rei, viu 185 mil soldados sendo mortos pelo anjo do Senhor. E o texto vai nos falar que diante de toda essa ação, o rei, olha só o comportamento do rei Ezequias, diante da ação tremenda e poderosa que Deus fez. Deixa eu ler aqui para você, gente. A ação que Deus fez, algo extraordinário, e o rei, olha só o comportamento do rei Ezequias diante do poder de Deus. O que eu falei para vocês? Que a história do rei Ezequias, ela foi narrada em 2 Reis, capítulo 20, começa do capítulo 18, vai até o capítulo 21. Foi narrada em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. Foi narrada lá em no livro de Isaías, capítulo 37 a seguir. Então foi um rei que andou com Deus, e a sua história foi contada dentro desses 3 capítulos. Mas perceba, diante de uma ação tão gloriosa, meus amados, vão entrando, vão curtindo, vão compartilhando, curta, compartilhe a live, porque quando vocês fazem isso, o TikTok entende que vocês estão gostando da live e divulga a live. Vão enviando presentes. Então, diante disso agora, o texto diz que no capítulo 32, versículo 24 e 25, diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então orou o Senhor que lhe deu, que lhe falou e lhe deu um sinal. No 25 vai dar a resposta do comportamento do rei. Mas Ezequias não respondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Ezequias não agradeceu a Deus. Ficou ali recebendo todos esses livramentos, essa cura, essa vitória, essa graça. De uma tal forma, a ação do poder de Deus foi tão tremendo que ultrapassou, não só todo Israel ficou sabendo dos feitos do Senhor, de ter curado o rei, de ter derrotado o exército da Síria,
de ter acrescentado mais 15 anos de vida ao rei. Essa ação tão gloriosa ultrapassou fronteiras. Não só o povo de Israel todo ficou sabendo, como todas as outras nações ficaram sabendo do poder que Deus operou na vida do rei, da ação e do livramento que Deus deu e que Deus matou o exército da Síria. Todas as outras nações ficaram maravilhadas, porque os assírios eram um povo que oprimia as outras nações. Era um povo truculento, o rei Senaqueribe era um homem perverso e mau. Então, quando as outras nações viram o poder que o Deus de Israel fez, ficou maravilhados e entenderam agora que, de fato, o rei de Israel era o único Deus verdadeiro, era o Deus poderoso, era um Deus que não podia brincar com ele. Portanto, agora, o texto vai nos falar que o rei Ezequias ficou sem esboçar reação alguma. E lá no capítulo 12, nós vamos ter a resposta desse comportamento do rei. E diz assim: fora Deus ter voltado o relógio de Acais, né? Todo mundo ficou sabendo da ação que Deus voltou atrás, a atmosfera, o sol e a lua, fez voltar o dia, voltar o tempo, para comprovar e mostrar o seu poder para o rei. Portanto, a resposta está no versículo 12 do capítulo 20. Naquele tempo, enviou Berodac, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presentes a Ezequias. Foi por causa dessa ação que o comportamento do rei mudou. O rei exaltou no seu coração, de vez de ter dado honra e glória a Deus, o rei Ezequias exaltou no seu coração, porque estava surgindo um novo grande império, maior do que o império da Síria. Porque naquela época o império maior eram os assírios, mas devido a essa derrota, estava surgindo agora um grande império. E o grande império que estava surgindo era o império da grande Babilônia, povo numeroso, forte em poder e armamento bélico. Então era uma forte potência. Estava agora surgindo essa grande potência. E o texto vai nos falar que essa grande potência ficou sabendo, o rei da Babilônia, ficou sabendo que o Deus do rei Ezequias, que o Deus de Israel curou ele, que o Deus dele mandou matar os 185 mil soldados da Síria, que o Deus dele voltou o relógio de Acais, que o Deus dele acrescentou mais 15 anos. Mesmo o rei da Babilônia ficando sabendo de toda a ação do grande Deus de Israel, eles não temeram a Deus. Foram lá, fingindo a amizade, fingindo que estava prestando condolências ali para o rei, levando ao rei uma carta, mandou seus embaixadores, enviou uma carta e presentes. Então o texto vai nos falar que agora o rei Ezequias recebe esses embaixadores da Babilônia, e ali o texto vai nos falar que o rei mostrou toda a riqueza de Israel, mostrou toda a riqueza de Judá, mostrou toda a riqueza do palácio, mostrou todo o ouro, os utensílios da casa do Senhor, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, tudo aquilo que Deus havia conquistado para o povo. Tudo Ezequias mostrou a esses embaixadores da Babilônia. Portanto, agora, o comportamento e a ação do rei Ezequias foi reprovada diante de Deus. Portanto, agora, Deus manda o profeta Isaías voltar ao rei Ezequias pela quinta vez. E agora volta ali o profeta Isaías ao rei. E agora a mensagem que o profeta iria entregar ao rei não era uma mensagem de cura, de vitória, não. Era uma mensagem séria,
Era uma mensagem pesada, era uma mensagem de exortação e era uma mensagem que era para o rei temer diante do que Deus usou o profeta Isaías. Portanto, agora o texto vai nos falar que o profeta Isaías entregou a mensagem ao rei Ezequias dizendo: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Mas outrora, antes do profeta entregar essa mensagem, o profeta chegou até o rei e disse ao rei: que disseram aqueles homens de onde? E de onde eles vieram? Quem são aquele povo? E disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse Isaías: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma há no meu tesouro que eu não lhe mostrasse. Então foi quando agora Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha a mensagem de sentença, de conserto e de preocupação que Deus dá ao profeta Isaías para corrigir o rei Ezequias. E sabe qual foi a reação do rei? O rei Ezequias tanto fez, tanto faz, nem sequer importou. Ele estava tão exaltado no seu coração de ter agora mostrado aos babilônicos todo o poder e glória do reino, não deu essa exaltação, em nenhum momento ele falou de Deus, em nenhum momento ele falou que foi Deus que matou os 185 mil soldados, em nenhum momento ele falou que foi Deus que curou ele, em nenhum momento o rei Ezequias falou que Deus estava acrescentando a ele 15 anos de vida, em nenhum momento ele falou para os embaixadores da Babilônia que toda a glória, poder, riqueza e tesouro do palácio foi Deus que deu. Em nenhum momento o rei enalteceu a Deus. Então, diante dessa exaltação, Deus agora manda essa palavra de sentença, dá essa profecia que iria acontecer a dias futuros, a tempos futuros. O texto agora vai nos dizer que, olha só, a resposta do que então o texto vai nos falar que, diante dessa ação, gente, manda mensagem para mim, só paz do Senhor, não fica conversando aleatório, que isso tira a concentração do pregador, da mensagem. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar que Deus agora, diante dessa profecia falada, olha a resposta que o rei Ezequias deu ao profeta Isaías: boa é esta palavra do Senhor que disseste. O profeta Isaías ficou sem entender a resposta, sem sentido, sem noção que o rei Ezequias estava dando. Como assim boa essa palavra? Eu estou dizendo que chegará dias, daqui um tempo, Deus irá permitir que essa mesma nação, que você mostrou toda a riqueza do palácio, que você mostrou a casa do Senhor, que você mostrou todo a glória do palácio para essa nação pagã, esse mesmo povo, daqui um tempo, daqui a alguns anos, esse mesmo povo, a mando do seu rei, vai entrar aqui, Ezequias, vai saquear toda Jerusalém, vai destruir Judá, vai matar inúmeras pessoas inocentes, vai levar parte dela como escravo, vai levar todo o tesouro, a riqueza do país, vai matar homens e mulheres, vai violentar as mulheres, vai levar criança para ser escravos, vai destruir, derrubar os muros de Jerusalém, vai destruir tudo. Os teus filhos, ó rei,
será levado como cativo. Os teus netos se tornarão eunucos. Os teus filhos se tornarão escravos. Ei, os homens que serão levados escravos serão castrados. Os homens não poderão mais gerar. Os homens não poderão mais casar. Serão escravos. E você vem me dizer: que boa esta palavra que o Senhor disse? Você está doido? Qual o teu problema? Você está ficando doido? O rei não se importou com esta profecia de sentença para a nação de Israel. E a mensagem de sentença, a profecia de sentença estava vindo sobre Israel por culpa de quem? Dele, do rei Ezequias. O povo de Israel passou por um cativeiro de 70 anos por culpa do rei Ezequias e da sua descendência. Portanto, agora, o rei, no versículo 19, na parte B, ele não falou ao profeta, mas o Espírito Santo nos revelou. No versículo 19, parte B, o Espírito Santo revelou o pensamento do rei. E olha só o pensamento do rei diante da exortação do profeta Isaías. Ele pensou, e o Espírito Santo nos revelou, e escreveu aqui na palavra: e não haverá, pois, disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz. É verdade? Mas na outra Bíblia que está falando com mais clareza. Está falando de forma mais objetiva, mais clara. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e esperança. O rei se exaltou de uma tal forma que ele nem se preocupou. Ele pensou consigo: tô nem aí para as próximas gerações. Tô nem aí do que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, com as próximas gerações. Eu quero que todo mundo vá se dane. Essa foi a mensagem, o pensamento do rei. Não vai acontecer nos meus dias, eu só tenho 15 anos de vida mesmo. Deus me deu só 15 anos, não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer daqui tantos anos. E aconteceu depois de 100 e poucos anos depois, 115 anos mais ou menos. Essa profecia vai se cumprir. Mas o rei colocou no seu coração e pensou: tô nem aí para as próximas gerações. Tô nem aí para o meu filho. E nesse presente momento, o rei ainda não tinha filho. Ele só tinha 39 anos. Ele ainda não era pai. Diante dessa egoísmo, desse comportamento, dessa desobediência do rei, porque a ordem de Deus foi o quê? Lá no capítulo 20, que Deus usou o profeta Isaías para falar com o rei: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Primeiramente Deus mandou o quê? Põe em ordem a tua casa. Quando Deus mandou o profeta, o rei Ezequias, colocar em ordem a tua casa, Deus não estava falando da sua casa, que tem 3 quartos, não sei quantos, banheiro, cozinha, sala, não. Deus estava falando da sua casa, do teu templo, da sua casa, da sua família, de todos que moravam ali. Sua esposa, todos, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. O rei desobedeceu. O rei se exaltou por algo que Deus fez. Depois mostrou-lhe toda a riqueza, pecando diante do seu Deus, toda a riqueza do palácio, toda a riqueza do templo do Senhor, os utensílios, todo o ouro, toda a prata, mostrando para uma nação que ele nem sequer conhecia. Era uma nação que chegou fingindo amizade. O rei Senaqueribe mandou carta de ameaça, afrontando e ameaçando e cercando Israel. Mas o rei da Babilônia chegou fingindo amizade. Cuidado com as pessoas que têm se aproximado de você. Cuidado com as pessoas que você tem aberto sua casa para deixar entrar. Cuidado com as pessoas que batem no teu ombro. Cuidado com as pessoas que estão rindo para você. Cuidado com as pessoas que estão fingindo amizade ali na sua frente. Foi assim que os embaixadores da Babilônia se apresentou ao rei de Israel, fingindo amizade, trazendo carta e presente. Cuidado com os seus tais amigos. Cuidado com quem você deixa entrar dentro da tua casa. Cuidado para quem você está contando os teus segredos. Cuidado para quem você está contando a sua prosperidade. Cuidado.
Porque você não conhece a intenção do coração. Você não conhece o que aquela pessoa está te desejando. Está rindo para você com os lábios, mas por dentro está desejando a tua morte. Por dentro está desejando a tua casa. Por dentro está desejando o teu marido. Por dentro está desejando a prosperidade financeira que vocês têm. Por dentro está desejando a casa bonita que você tem. Por dentro está desejando o carro bonito que você tem. Então cuidado com tais amizades. Cuidado com parentes. Cuidado. Abra os teus olhos e olha para Deus te dar discernimento espiritual. Nem todo mundo que está perto de nós é para ficar. Nem todo parente é para estar no nosso meio. Nem todo mundo é para estar em nossa volta. Vigia. Vigia com que as pessoas que se aproximam de você, de olho na sua esposa, de olho no seu marido, invejando a vida dos seus filhos. Vigia. Portanto, agora, 3 anos depois dessa profecia, lá no capítulo 21, lá no capítulo ainda 20, versículo 21, 3 anos depois dessa profecia do profeta Isaías, lá no versículo 21 vai dizer assim: e Ezequias dormiu com seus pais. Quer dizer o quê? E Ezequias morreu e foi sepultado junto com seus pais. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Deus deu um decreto que o rei Ezequias iria viver 15 anos. 3 anos depois dessa profecia, ele foi pai. Quando ele morreu, o filho dele, o único filho que ele teve, estava com 12 anos de idade. Nesse período de 15 anos, 3 anos depois ele foi pai. De vez do profeta preparar, doutrinar, instruir, ensinar o filho dele a ser rei, ensinar o filho dele a amar a Deus, ou Deus de Israel, contar para o seu filho, os feitos do Senhor, os feitos que Deus fizera desde quando Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro do Egito, libertou o povo, trouxesse a história da linhagem do povo de Deus ao seu filho, ensinasse o seu filho a amar e obedecer esta palavra, ensinasse o seu filho a governar, ser um bom rei, primeiramente amando a Deus, obedecendo a Deus e a sua palavra, e amando o povo. Não. O rei sequer se preocupou em dar uma boa educação para o seu filho. Portanto, agora, o seu filho chamado Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. E o texto, meus amados, vai nos contar no capítulo 21 que Manassés veio do inferno para a terra. Foi um filho gerado da carne. Foi um filho gerado apenas do ato sexual. O que significa isso? Você sabia? Se você já teve seus filhos, agora não adianta mais chorar o leite derramado. Mas se você, homem, você, mulher, que ainda não foi pai, que ainda não foi mãe, ora a Deus, para que Deus te dê apenas filhos de Deus, filhos da promessa, filhos que vão servir a Deus, filhos que vão amar a Deus, filhos que vão ser bênção para você, pais, filhos que vão ser bênção para as outras pessoas, filhos que venham a ser bênção para a sociedade. Porque quando você gera filhos que são filhos de Deus para a sua vida, você será abençoado, seu filho será abençoado, as pessoas serão abençoadas, a sociedade, um país será abençoado. Mas quando você apenas gera filho da carne, apenas do ato sexual, vai fazendo filho e elas vão ter. Isso eu estou dizendo em todos os aspectos. Você solteiro ou casado que vai tendo filho aí, não é porque você é casado que o seu filho é de Deus não, tá? Há descendência, há filhos que são filhos da carne, são filhos que vêm lá do inferno para destruir a vida não só dos seus pais,
mas de toda uma sociedade, de toda uma cidade, de todo um país. Tem pessoas que vão colocando filho no mundo, sem consultar a Deus, sem orar a Deus, para ver se é tempo, se aquela criança vem de Deus, se aquela criança é Deus que está dando, ou é apenas filhos gerados da carne, apenas do ato sexual. Aí põe essas pessoas no mundo, esses filhos no mundo, só para destruir as suas próprias vidas. Quantos são os filhos que matam seus pais? Cometem atrocidades. Quantos são pessoas que têm filhos que matam, roubam, nas drogas, na prostituição, são pedófilos, são homens abomináveis, são homens pervertidos, são homens filhos do diabo. Quantos? E destrói toda uma cidade, destrói vidas. Nem todos os filhos que você tem é Deus que está te dando. Tem filhos que vão ser filhos do próprio ato sexual, só da carne, sem ser os filhos da promessa. Então, diante disso, o dom da vida é dom de Deus. Por isso que ainda vou entrar lá. Ainda vou te ensinar. Você que ainda tem, você que agora já tem filho, não orou, os meninos surgiu. Cabe agora você, pai e mãe, instruir essa criança que você não sabe se foi Deus que deu ou se foi apenas filho da carne. Cabe você agora instruir os seus filhos esta palavra. Ensinar a Deus o caminho. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios: ensina a criança o caminho que deve andar. O caminho. Que caminho? Essa palavra. Essa palavra é o caminho. Cabe agora a vocês, pais, ter entendimento, unção, graça de Deus, para ensinar esses filhos que já estão aí na tua casa, ensiná-los a servir a Deus, ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. É algo que o rei Ezequias não fez. Eu não sei se o rei Ezequias ele ficou com raiva porque Deus só deu 15 anos de vida para ele, e ele pensou: tô nem aí, vou ter filho, não vou ensinar nada para esse menino, tô pouco me lixando para gerações futuras, que se dane as gerações futuras. E aí ele não se preocupou em ensinar o seu filho sobre Deus, sobre a palavra. Não se preocupou em ensinar o seu filho a amar a Deus, amar essa palavra, servir a Deus em obediência. Pois eu te digo que vem sim. Muitos filhos é para destruição das suas próprias vidas. Muitos filhos, a própria palavra do Senhor diz que existem filhos da carne. Os que são filhos da carne são filhos das trevas. Já nasce para ir para o inferno. Isso é bíblico. E não vem você debater Bíblia comigo, que eu não estou aqui para debater a Bíblia. Eu estou aqui para pregar a palavra. Quer você ouça ou deixe de ouvir, porque é casa rebelde. Egito, filho do Egito. Portanto, agora, o texto vai nos falar que diante disso, existem sim filhos que é Deus que está dando, mas tem filhos que são da carne, apenas do ato sexual. Aprenda isso, porque essa pessoa que está de Moica, não sei o que, é o nome. Egito, não sei o que, filho do diabo, com certeza. Para debater, porque a palavra de Deus não ficou para ser debatida, a palavra do Senhor ficou para ser pregada, quer você ouça ou não. Não cabe você debater com o pregador, cabe você ouvir o pregador e receber a mensagem, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu não estou falando nada de mim, estou falando de Deus. Se Deus falou que existe filhos da carne, filhos da ira, porque existe. Se a palavra de Deus diz que existe filhos da carne, os filhos da ira, porque existe, e existem os filhos que são de Deus. Portanto, o rei Ezequias sequer se preocupou em educar essa criança. Portanto, agora, o rei Ezequias põe no mundo um filho vindo lá do inferno para a terra para destruir todo Israel por causa do seu filho, desse filho do diabo que ele gerou. Uma nação inteira foi cativa, foi levada em cativeiro por 70 anos sofrendo nas mãos da Babilônia. Por causa de Ezequias, por causa do seu filho das trevas, toda uma cidade, uma nação
padeceu por causa do pecado de Ezequias, por causa da sua desobediência e por causa do pecado do seu filho. E eu vou ler para vocês aqui quem foi Manassés e todas as ações que Manassés fez diante de Deus e diante de Israel. Pensa numa pessoa endemoniada, possessa de demônios. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Efesiba. No versículo 2 vai dizer: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Ou seja, o pai dele, no início, lá, nós voltamos aqui, que quando o rei Ezequias assumiu o trono, ele quebrou todos os ídolos que estavam implantados dentro de Judá e mandou quebrar tudo e fez com que toda a nação voltasse a adorar a Deus. O seu filho, usado pelo diabo, fez o contrário. Ele levou a idolatria novamente para Israel. Levantou ídolos, imagens de Baal e Azera. Implantou dentro do templo de Salomão, que era o templo consagrado a Deus. Tudo isso o seu filho fez. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azera, como é que Acabe de Israel havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele se prostrou diante de todas as estrelas do sol e da lua. Ele era astrólogo, pecando diante de Deus, que isso é pecado. Astrólogo é coisa de Satanás. Isso é adivinhações, é abominações. Pessoas que adoram sol, lua, estrela, está repreendido. Deus não fez os astros para nós o adorar. Deus fez o sol e a lua para ser benefício para o homem, para a terra, e para apenas a gente glorificar a Deus pelo seu feito. Não adorar nem lua, nem sol, nem estrela. Não, mas se adorar, a palavra diz que adorará somente ao Senhor seu Deus e somente Ele a servirás. Nós temos que adorar somente a Deus e mais ninguém. Portanto, agora Manassés adora até todos os astros, o exército do sol e da lua. Edificou altares na casa do Senhor, lá no templo de Salomão, que era voltado só para Deus. Ele entrou lá e fez uma orgia lá dentro. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Colocou imagens de sol e de lua no templo, coisas abomináveis, coisas do espiritismo, abominação diante do Senhor. E mais, meus amados, aqui o Manassés já era adulto. Manassés pegou o seu próprio filho e o queimou vivo. Por isso que eu falo, filhos das trevas, filhos da carne, é desse jeito aí, ó. Pegou o seu próprio filho, ele sendo um homem mau, pegou o seu próprio filho e o queimou vivo em adoração a ídolos, a demônios. Era agüeiro, perverso, tratava com médios e feiticeiros. Então Manassés foi idólatra, feiticeiro, perverso, assassino, diabólico, homem deplorável. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pegou a imagem e a escultura da deusa Azera que tinha feito e colocou dentro do templo do Senhor, afrontando o Deus de Israel e afrontando o templo que foi consagrado a Deus, feito ali pelo filho do rei Davi, Salomão. E ele fez mais coisas. Manassés de tal modo os levou. Manassés levou todo Israel, todo Jerusalém, todo Judá a pecar, a afrontar, a cometerem pecado de feitiçaria, a nação de Israel a cometerem pecado de idolatria. Manassés levou toda uma nação a pecar por causa do seu péssimo comportamento, porque era filho do diabo.
Manassés levou toda uma nação. Manassés de tal modo os levou a andar errante, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos seus olhos, diante dos filhos de Israel. Então Deus levanta agora uns profetas e manda uma mensagem a Manassés dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo do que as outras nações pagãs fizeram já na vida. Esse homem pecou tanto, mas pecou tanto, que nem os pecados das outras nações, que eram pagãs, não cometeram tantos pecados, tantas atrocidades e maldades que esse filho do rei Ezequias, Manassés, cometeu. Tanto que ele era o próprio Lúcifer encarnado. Portanto, agora, Manassés foi o pior rei de Israel. E detalhe, meus amados, além dele ter sido o pior rei de Israel, ele reinou ainda por 55 anos. Foi o rei ainda que mais reinou em Israel. Ele cometeu todo tipo de pecado, assim diz o Senhor, Deus usando os profetas, o Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina sujeira de um prato limpo, virando de boca para baixo. Abandonarei entregarei nas mãos dos inimigos, servirá de presa, despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, me provocando a ira. Manassés fez tudo de ruim, provocando a ira de Deus. Abandonarei os remanescentes da minha herança e o entregarei nas mãos dos inimigos, servirá de presa. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue, matou muitas pessoas. Pensa num rapaz que matou gente, foi esse menino. E detalhe, pessoas inocentes. Matou muitos inocentes, até encher Jerusalém de um extremo ao outro de puro sangue. Ele levou toda uma cidade a nadarem no sangue. Matou milhares e milhares de inocentes. Esse homem foi tão perverso, tão truculento, cometeu tantos crimes, que os seus escribas, aqueles que eram escribas lá do rei, não conseguiram escrever todo o seu mal que ele cometeu diante de Deus e da sociedade. Aqui no versículo 17 vai dizer: quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e o seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá. Ele cometeu tantos pecados que não teve como, as pessoas não conseguiam acompanhar ele. Os seus escribas não conseguiam acompanhar todo o mal e morte que ele praticou. Então foi um filho do diabo, foi um filho das trevas. Por quê? Por causa da desobediência do rei Ezequias. O que Deus havia falado? Põe em ordem a tua casa.